Fala galera do YouTube. Bem pessoal, eu queria começar dizendo que os meus vídeos são um complemento, ou seja, são teorias a mais sobre os vídeos de dois canais que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do canal deles, é o House Sharp e o canal Silencer09. Assista os vídeos dele, as teorias, os mistérios. No primeiro vídeo eu vou estar falando sobre os Silencers, algumas curiosidades e coisas mais sobre eles que eu tenho percebido. Bem pessoal, é isso daí, vamos lá. Sim, galera. Primeiramente eu quero destacar algo que eu preciso que você entenda antes de eu começar meu vídeo. Que é o seguinte: sempre que você for assistir um filme ou uma série, e qualquer coisa, independentemente do que quer que for que seja, e essa coisa tiver simplesmente um foco especial, vamos dizer, uma pessoa, algum símbolo, o que for, até um quadro, tiver um foco especial, querido, deixa eu falar um negócio. Preste atenção nisso. Preste atenção. Porque às vezes um quadro ou uma chave já revela muita coisa sobre, por exemplo, Hot Wheels, sobre os Silencers. Uma chave já revela muita coisa. Bem, continuando. Eu quero que você preste atenção em uma coisa. Existe um certo foco no quarto filme, quando a Lani, ela dá um foco para 3 pilotos em específico: Alec Wood, Dan Dresden e Ben Castillo, 3 pilotos que se perderam. Voltarei para o reino da sucata. O anel nunca abriu nenhum reino uma segunda vez depois de completado. Tem que haver um jeito de voltar lá. Pense em alguma coisa. Já tentamos. Lani... Não! É hora de contar tudo a ele. Cadinho e seu irmão não foram os únicos pilotos a se perderem nos reinos. Como? Dan Dresden, Alec Wood, Ben Castillo, todos entraram nos reinos, mas nunca saíram. Você está brincando? Por que não contaram pra gente? Achamos que poderia desencorajar vocês. O que eu tô querendo dizer? Eu quero que você preste atenção. Tesla pega e manda uns caras pra outra dimensão correr. Ok. Nessa outra dimensão que Tesla não conhece, ele pega e manda 3 caras. Você acha que ele vai mandar só 3 caras? É claro que não, meu chegado. Ele vai... Se você assistir o filme do Road Race, você vai ver que o Ben Castillo, ele sempre anda com 3 caras junto dele. Com 2. A Esmeralda e o Skid. Ele tem um resto de uma equipe, mas a gente vê que existe um foco para esses 3, para esses 2. Esmeralda e Skid. Por que você acha que o Ben Castillo não iria correr com esses 2? É claro que ele iria, só que o interessante é que esses 3 são 3 caras em que há um foco. Então são sobre esses 3 caras que eu vou falar. Só que mais especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre Dan Dresden e sobre o Ben Castillo. Aí vocês perguntam, mas você vai falar sobre os Silencers? O que os Silencers têm a ver com o Ben Castillo e Dan Dresden? Se você não tem uma base, eu queria pedir que você assistisse os vídeos de 2 canais que eu vou falar agora. Os canais são o House Sharp, que eu vou deixar na descrição o link dos vídeos dele, e o Silencer09. Os meus vídeos são apenas complementos e mais teorias sobre os vídeos do House Sharp e do Silencer09. Então se você não assiste os vídeos dele, eu peço que você assista. Se você também nunca assistiu os filmes do Hot Wheels, eu peço que você assista os vídeos do Shirako Takamoto. Eu vou deixar na descrição. Nesse meu vídeo eu vou deixar, nos outros eu não vou. E eu queria pedir que você assistisse pra você não ficar boiando.
Se você nunca assistiu Hot Wheels, assista, você vai ficar boiando. E é isso aí, meu chegado, e vamos lá. Bem, galera, e aí? Vamos começar a parada então. Assim, como eu falei antes, eu vou continuar apertando essa tecla, e que realmente eu preciso que você veja os vídeos do House Sharp com foco no House Sharp e também no Silence 09, mas com foco no House Sharp. Assim, o Silence 09, ele tava falando a respeito, tipo, em um dos vídeos dele, se você realmente assistiu, você viu isso, que ele fala que ele não acredita que o Dan Dresden e o Benji Castilho ou o Alec Hood poderiam ter virado o Silence. Ele acredita que até o Dan Dresden poderia, mas os outros dois não. Assim, eu discordo. Eu não tô dizendo que ele é menos capaz disso, não. Tô dizendo que apenas a opinião dele eu não concordo. Eu quero dar a minha opinião. Eu fiz algumas comparações dos carros desses três caras que estão na foto aí agora. O Side Draft, né, o carro do Dan Dresden, o Basilisk, o carro do Benji Castilho, e o Pitback, o carro do Alec Wood, né, o Alec. E assim, eu parei um pouco pra pensar, tipo, vamos dizer que eles virassem Silencer, por razões óbvias eles teriam que ter um carro. E eu ouvindo assim o que o Silencer 09 disse, ele falou, tal, eu não acredito que eles seriam Silencer porque eles não sabem obedecer regras, eles são muito desordeiros e tal. Só que eu parei um pouco a pensar, se você se coloca, por exemplo, a gente, por razões óbvias, se você viu o filme e assistiu os vídeos, você já tem um entendimento que o Silencer é um grupo secreto do governo. O pai do Vert trabalha pro exército. Final da corrida final descobre que o pai do Vert é um Silencer. E mais ainda, a gente vê que o pai do Vert ele vem cercado por caras, então ele é uma espécie de líder. Pra mim ele é um dos líderes dos corredores, mas continuando. Por que eu discordo dessa opinião do Silence 09? Lembrando, Silence 09 tem um trabalho bacana. Muitos vídeos dele me inspiraram, tanto que foi um dos vídeos dele que ele me inspirou a isso. Ele é um cara top, assim. Não conheço ele, mas os vídeos dele são top. Mas essa opinião dele de que eles não poderiam ser, eu não concordo. Por quê? Eu fiz uma comparação dos carros e eu vi que existe muita igualdade. E assim, você para pensar, quando eles estavam correndo na corrida mundial, o Benji Castillo no Road Beast, o Dan Dresden no Street Breed e o Alec Hood no Wave Reapers, né? Em português, Feras da Estrada, não sei o que lá da rua e Detonadores de Ondas, continuando. A gente viu que eles não tinham esse entendimento que havia uma força chamada Racing Drones que poderia dominar o mundo. Nem o Vert, ninguém tinha entendimento além do Dr. Tesla, ninguém tinha esse entendimento que uma força havia que poderia dominar o mundo. Agora você pega, vamos dizer que fosse os três, na minha opinião foram os três sim, porque a Lani dá um foco pra eles, um foco específico pra eles três. E continuando, e tipo, você tem uma equipe chamada Silencer, e essa equipe Silencer, você precisa de pilotos com experiência, só que vamos dizer que você lá soldados nunca entraram antes em outra dimensão. Como é que você vai pegar um cara e jogar em outra dimensão? Só que aí de repente a Lani diz, porque eles se perderam. Se eles se perderam por razões óbvias, o que? Eles nunca saíram. Na minha opinião, no mínimo Dan Dresden e Benji Castillo são sim Silencers. Como eu não encontrei nenhuma prova assim que mostraria que o Alec também virou, algumas coisas minhas eu vi que realmente indicam ser ele, mas como eu falei, aquela questão do foco de micro cenas, de micro partes de 2 segundos para mais ou menos, eu não vi. Eu vi o Dan Dresden e o Benji Castillo bem expresso em muitas cenas, bem expresso como Silencer, mas o Alec hoje não. Continuando,
E a gente vê o que? Você tem uma equipe e você precisa urgentemente de pilotos com experiência de correr em outra dimensão, porque existe uma força, no caso Racing Drones, os Silencers. E os Silencers, eles provavelmente o que? Já conheciam os Racing Drones por razões óbvias. Aí, o que eu tô querendo dizer? Quando o Kurt Wilde, ele era o líder dos Street Bridge, né? Ele era o líder dos raças de rua em português. Só que o Kurt, ele foi pra TQ. Então quem ficou na liderança, o segundo, que é o Dan Dresden, por razões óbvias. O cara é fera. O Ben de Castilho era o líder dos Road Beast. Se você assistir o World Race, você vai ver que um dos principais é o Ben de Castilho. Pô, ele é um dos líderes, é um dos principais. E nós temos o Alec Wood. De todos os times do Hot Wheels Accelerate Race, do Hot Wheels World Race, né, corrida mundial, preste atenção. Quem era o líder dos Scorchers, né? Aqueles de fogo lá. Era o Taro. O Taro Acceleracers. Quem era o líder dos Dino Rats, né? Os ratos da duna, ratos da areia, sei lá. O Kadin tá. O líder dos Wave Rapers, né? Dos detonadores de ondas. O Vert tá. O líder dos Street Bridge, o Kurt, ele tá. Mas e o líder dos Road Beasts? E outra coisa, o Ben de Castilho, ele não é apenas um cara bom. Bicho, o cara é fera, mano. Você vê no filme o Ben de Castilho, ele é rival do Kurt e ele é rival do Taro. Só que a gente vê que ele é mais rival ainda do Taro. Mas ele e o Kurt não se gostam, né? Mas quase ninguém gosta muito do Kurt, né? Mas enfim, continuando, depois o Kurt prova seu valor. E esses três se perderam, a Elaine dá um foco pra eles, só que eles nunca voltaram. Só que como eles nunca voltaram, a gente não sabe aonde eles estão. Ou seja, a gente pode viajar na maionese. Mas faz tempo que lançaram o último Hot Wheels, né? Então... E assim, eu creio, sem dúvida nenhuma, que o Dan Dresden e o Ben de Castilho são sim Silencers. Eu afirmo isso, na minha opinião. Eu vou mostrar pra vocês as provas que realmente mostram. E assim, cara, eu tô com uma teoria aqui muito louca. Eu quero pedir você ver até o final pra você ver tudo, depois dar a sua opinião e continuando. Agora eu quero falar sobre o Dan Dresden. Por que eu acho que ele é um Silencer? Eu quero mostrar agora uma foto. Eu vou passar agora ela e eu quero que vocês vejam só as semelhanças. Vejam só essa foto. Esse é um carro Silencer, eu tenho ele da Hot Wheels. Só que ele não é com essa pintura, eu peguei a pintura mais próxima do carro. E assim, esse carro, o nome dele é Excellium, a pronúncia do inglês. Em português entre aspas, né, Acelium. E esse carro, eu quero falar as características dele. É de um lugar, um carro bonito até. Aquele negócio ali atrás, ali meio que estraga assim, parece uma nave. Mas enfim, continuando. Por que eu tô mostrando esse carro? Porque a próxima foto, eu queria pedir assim, talvez você na sua cadeira extremas, eu queria pedir um silêncio pra você, né? Foco. Essa foto agora que eu tô mostrando é o que? Do lado esquerdo eu coloquei o carro do Dan Dresden, o Side Draft. Do lado direito eu coloquei esse Excellium. Aí você já tá dizendo, nossa, que comparação ridícula, cara. Eu não tô pedindo pra você dar sua opinião. Eu quero apenas que você ouça por enquanto. Quero apenas que você ouça. Esse vídeo eu quero apenas que você ouça. Preste atenção quão parecidos são esses carros. É um carro de um só lugar. É até esportivo. Ah não, mas o Excellium ele parece mais. Já o outro lá é mais baixão. Assista o Road Race, aquela parte do gelo, e você vai ver que o carro do Dan Dresden é um carro muito esportivo. Pô, são carros esportivos, não tem como não ser. E é interessante o que? É um carro de um lugar, uma tecnologia boa, e é um carro avançado. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, eu preciso que você entenda. Não sei se você percebeu, aqui lado direito eu coloquei o Excellium e aquelas interrogações ali significam que eu não sei quem pilota, né? No caso eu já creio ser o Dan Dresden, mas eu não sei. Olha do lado direito, embaixo, essa foto que eu peguei do filme, que é 3D. Essa foto do filme eu acho interessante, por quê? Porque se você for assistir o filme, o que você vai perceber? Você percebe no filme, na abertura do trailer, quando aparece um Silence, que existe um foco.
específico para um Silencer, são 6. Mas existe um foco para um que desceu e o carro dele é esse. Que é aquele metal líquido, né? Eu tava falando com os colegas meus, aí eles estavam falando, cara, isso parece um metal líquido. Tipo aquele negócio do Exterminador do Futuro. O 2, aquele cara que ele reaparece nesse último aí e tal, enfim. E é o que? Eu acho muito parecido porque, por exemplo, a minha opinião, o Dan Dresden, ele pilotava esse carro. Os Silencers, eles vigiavam Tesla, tanto que o pai do Rush aparece no final do Road Race, então por razões óbvias eles conheciam todos os pilotos. Aí de repente eles encontram o Dan Dresden. Só que o Dan Dresden, ele já está acostumado a pilotar um carro de um lugar. A gente tem um carro de um lugar. Só que o que a gente vê? A gente vê que o carro dos Silencers praticamente é uma roda, a base, motor, não sei. O básico, volante, sei lá. E o resto é tudo esse metal líquido. Esse material louco aí que os Silencers deixaram, que os acelerões deixaram para trás e que a gente pegou. Não sei se realmente é isso. Mas do ser humano não é, tanto que a gente não vê hoje isso, certo? E eu achei interessante por quê? Porque esse carro, esse Excellium, existe um foco nele. E assim, existem cenas do filme, e que existem outros dois, que eu vou mostrar mais pra frente, que também existe um foco para 3 carros específicos Silencers. Eu quero mostrar depois eles, que na minha opinião seria o pai do Verge, que você assistindo os vídeos provavelmente já saiba quem é o carro que o pai do Verge dirige sempre, que é um principal dos Silencers. E outros 3, porém com 2 em foco. Existe um terceiro que tem foco, que eu vou falar por ele quase que por último, que pra mim seria o Alec Wood, mas isso aí vem depois. Agora vamos para a próxima imagem. Essa próxima imagem é um carro Silencer do lado direito, que o nome dele é Entract. Esse carro Entract, ele também é um carro de um só lugar. E é interessante porque no Reino da Sucata, você está vendo a foto aí embaixo, 3D dele, é aquele carro que lança aquela bolinha naquele monstro que aparece lá, solta fogo pela boca. Aquele Silencer solta aquela bolinha na perna que arranca a perna e ele cai. Que é o monstro, antes do monstro cair, ele chuta, ele sai voando pelo ar e depois cai lá e tal. Esse cara é o que? Esse cara é esse Silencer. É um carro de um lugar. E veja só, pô, esse carro é bonito pra caramba. Mas por que eu tô falando que poderia ser o Dan Dresden? Tanto o Excellium como esse Entract, porque é um carro de um lugar. Aí você tem um piloto que já correu em outra dimensão, que tem experiência em correr em outra dimensão, e você precisa de urgência uma equipe para correr em outra dimensão. E você, por exemplo, tem 3 caras entupidos de experiência depois do World Race. Mas aquilo que eu falei, mas o Science 09 não concorda que eles seriam. Por que eu acho que seriam? Observe no World Race, no final, tem aquela batalha contra a Gelora, contra os drones, contra aqueles drones dela, etc. Você vê que todos eles levaram a sério, mesmo rindo, brincando assim, tá? Mas você vê que eles levaram a sério, porque sabiam, cara, tá valendo. Agora, você tem os caras com esse entendimento que o quê? Que o mundo pode ser a qualquer momento dominado por uma força chamada Racing Drones. Antes, no World Race, eles não tinham esse entendimento de que o mundo podia acabar, então para eles era diversão o World Race. Aqui não. Aqui eles entendem que se eles vacilarem o mundo, eles podem perder o mundo, a família, tudo pode por água, tudo pode ser dominado pelos Racing Drones. Então aqui você tem os caras sérios. Mas por que eles nunca buscaram contato? Cara, imagina, até a galera do Acelerodrome lá com Tesla não tem tanto entendimento sobre o que realmente está acontecendo quanto eles. Quanto os Silencers, no caso aí o Dan Dresden, né? Agora a próxima foto eu vou colocar os 2 carros. Do lado esquerdo o Side Draft Dan Dresden e do lado direito o Entract e embaixo o Excellium. Cara, é muito parecido. Na minha opinião, um desses tem que ser o Dan Dresden, porque o Dan Dresden, ele é o atual líder dos Street Breed e sinceramente não é justo fazer isso. Agora a próxima foto, ela é que foi a foto que foi a ideia onde realmente surgiu esse negócio, as provas deles serem Silencer. Passa a próxima foto.
Agora sim o bicho pega. Aqui do lado esquerdo nós temos o Basilisk. O Basilisk é o carro que o Ben de Castilho dirige. Do lado direito nós temos o Coverlight, não sabemos quem dirige. Cara, eu até coloquei aqui na imagem. Semelhante ou não, cara, esses carros são idênticos. Você olhando a imagem, você tem suas ideias aí, mas eu quero falar pra você sacar. Cara, observa a traseira dos dois carros, como que ela é. Ela é redonda, velho. Observa que o pneu, todos os dois carros tem esse contorno. É interessante porque você vê que o piloto, ele fica nos dois carros, tanto no Basilisk como no Coverlight, eles ficam mais próximos do pneu traseiro do que frontal, porque existe esse espaço, desde onde o piloto fica até o frontal, esse espaço onde fica o motor, esse espação. Os dois carros têm essa semelhança. E eu acho interessante, que foi onde realmente começou a fluir essas ideias, que o Coverlight, esse carro Silencer, ele é um carro que ele é o segundo carro que pra mim tem mais foco em todo o Acceleration do Silencer. E eu quero colocar agora um vídeo, só que antes de eu colocar esse vídeo eu preciso continuar falando um pouco. Eu preciso também falar sobre o pai do Vert. O que acontece? Esse Coverlight, ele tem muito foco nele. E você vê que ele e o carro do Ben de Castilho são parecidos. Aí você diz, mas pra que... Mas só porque parece quer dizer que então o Ben de Castilho dirige? Isso não faz sentido. Aí eu te respondo. A mesma coisa que eu acabei de falar do Dan Dresden. Coloca um carro que você está acostumado. Meu querido, segue a lógica. Quando você pega uma bicicleta que você não está acostumado a usar, você estranha. Quando você pega uma moto que você não está acostumado a estranha. O que dizer de um carro? Pois é, continuando. Aí você precisa montar uma equipe de urgência. E você tem esse metal líquido. Mano, põe logo um carro parecido. Porque o cara vai ter... Para ele se adaptar, para ele poder entrar para a equipe, para ajudar a salvar o mundo, é muito mais rápido, cara. É muito mais rápido. E eu colocaria sim mas o Ben de Castilho e o Alec Wood, vamos dizer que o Alec Wood também conseguiu, eles são muito rebeldes, tá? Mas aí você explica para eles que tá em jogo a proteção do mundo. Você explica para eles que simplesmente tá quase havendo uma guerra contra uma força que simplesmente dizimaria a humanidade. E aí você explica para eles o quê? Que forças muito além do que a gente entende está em jogo. Preste atenção em uma coisa. Tudo que eu estou falando aqui é no universo Hot Wheels. Então tudo gira ao redor de carro. Tudo gira ao redor de carro. Você tá entendendo? Beleza. Continuando. Agora eu coloquei a foto de um carro. Esse carro, o nome dele é Iridium. Mas por que você colocou esse carro? Na minha opinião, e sem dúvida na minha opinião, esse Iridium, ele é um carro que pra mim é o carro que o pai do Vert dirige. Por quê? Porque de todos os carros Silencers que você for ver em todo o filme do Hot Wheels Accelerations, de todos, o que mais tem foco é esse Iridium. E outra coisa, quando o Gig tá lá tá na base do... Tá lá e a Lani descobre que tem um Silencer no Acceledrome e que ele tem Accelechargers, até o Gig fala, ele está aqui pelos Accelechargers, Lani. Qual o carro que aparece? É o Iridium. É ou não é o Iridium? É o Iridium, mano. E é interessante porque... Por que eu tô te falando? Isso aqui eu tenho que ser direto, porque se eu ficar dando voltas você não vai entender. Eu vou ser direto mais uma vez. Esse Iridium que tá na foto agora é o carro que o pai do Vert dirige. Mas entenda uma coisa. Não existe só um Iridium. Então existem outros caras que dirigem Iridium. Você entende? Preste atenção nessa foto que eu já coloquei quase que o vídeo inteiro. Mas eu vou colocar ela mais uma vez. Eu preciso que você preste atenção nessa foto que aparece todos os Silencers. Essa foto eu achei até interessante botar ela. Por quê? Porque nessa moto eu acho que quem tá é o pai do Vert. Essa foto é depois que o reino do tubo de neon, que é quando o Tesla entra, acaba. Você lembra, né? Que tava o pai do Vert no Iridium dele e tal. Eu já aqui colocando que é o pai do Vert. E aí ele aperta aqueles botão, depois que o Tesla desvenda ele aperta aqueles botão, aí o carro separa em dois, vira duas motos e ele foge.
Você não pode escapar. Caramba! Legal. Que é isso? Isso é um foco. Está havendo um foco em um carro. Se você assistir os vídeos do House Sharp, se você assistir os vídeos do Silence 09, você tem um entendimento que o quê? Provavelmente se acredita que o Tesla e o Sr. Wheeler, né, o pai do Vert, eles se conheceram na faculdade. Então você coloca que eles são rival. Aqui é o que acontece. Isso aqui eu queria falar no final, mas eu vou falar aqui agora para você entender o meu ponto de vista. Ao mesmo tempo, essas duas histórias estão acontecendo, são um paradoxo. Ao mesmo tempo, as duas histórias. O que é na minha opinião? Ao mesmo tempo que a história do Hot Wheels Acceleration está rolando, está havendo um spin-off que é a história que é tudo que os Silence estão passando. O que é a minha opinião? Assista um vídeo que é um específico que eu preciso que você veja do Silence 09, que a foto do vídeo é um desenho animado, é um policial em desenho animado. Se ele mudar, é sobre o desenho animado. Tem a participação de um cara lá do Vlogando por aí, acho que não me engano é esse o nome do canal, não lembro. Assista esse vídeo e que ele fala sobre a questão que no Battle Force 5 é revelado que o nome do pai do Vert é o quê? É Jack Wheeler. Beleza. O que eu preciso que você entenda? Ele fala no final, nesse vídeo, desse Silence 09, fala no final desse vídeo que o quê? Que num próximo lançamento do Hot Wheels Acceleration, eles iriam revelar coisas sobre o pai do Vert. Qual que é a minha opinião? O próximo lançamento de Hot Wheels, não estou dizendo que é. Estou dizendo que poderia ser. Você ouviu o que eu disse? Poderia ser que o próximo lançamento seria sobre a equipe Silencer, sobre os caras que por exemplo, na minha opinião, Dan Dresden, Ben de Castillo, eles que foram salvos pelos Silencers, estão com os Silencers. O que aconteceu na minha opinião, cara? Isso aqui é a minha opinião, não é sua, é minha. Contaria tudo o que aconteceu com eles, só que de uma forma resumida, e já então mostraria o que está acontecendo agora, vamos dizer, tipo uma guerra. Se você assiste Star Wars, você sabe que uma guerra é iminente. Ah, mas por quê? Primeiro, aquele... Caramba, como é que é o nome? É o... Aquele abençoado, aquele Aceleron, ele deu um anel do poder pro Vert, você lembra, né? E o Vert também estava com os Acele Chargers, ou seja, os Acele Chargers e aquele anel do poder estão onde? Na Terra. E mais ainda, nós temos no filme do 4 que existe um Silencer que ele pega o anel do poder que está com os Racing Drones. O que isso significa? Simples. Se você assistir o filme 3, o que você vai ver? A Galoran, ela tá falando com o Kadin, certo? Antes do Kadin ser transformado. O que a Galoran, ela fala que, mas o homem foi preso, os drones foram presos debaixo da terra de milhares de anos, tal. Só que tem uma parte que ela fala uma coisa que eu achei interessante, que ela diz assim: mas só os humanos podiam conseguir o Anel do Poder. O Anel do Poder é a chave que nos abrirá o caminho de volta aos Acelerons. Mas só os humanos podiam conseguir o anel. Então os drones esperaram debaixo da terra, dormindo por milhares de anos. A Galoran não diz só os humanos poderiam ter, ela diz só os humanos poderiam conseguir, mas ter não, qualquer um pode, mas só eles podem conseguir. Então agora que os Aceleron tudo isso tá na Terra, o que os Racing Drones iriam fazer? Eles vão buscar isso. O que vai haver? Uma guerra. Então poderia ser esse o resumo do próximo filme. Isso não é confirmado. Isso é só uma ideia que eu agora falando surgiu e eu joguei pra fluir a sua mente aí, pra dar uma fechada na sua mente. Continuando. Voltando pra questão do pai do Vert. Por que eu tô afirmando que o carro do pai do Vert é esse? Porque é muita coincidência um único carro aparecer várias vezes. E a mesma traje que o
piloto desse Iridium usa é o que o pai do Vert geralmente tá usando. Tanto que no final do filme, no 4, quando o pai do Vert se revela o Silencer, ele tira o capacete, é a mesma roupa, então é a mesma coisa, tá ligado? E eu acredito sem dúvida nenhuma. Essa imagem, presta atenção, quantos Silencers você tá vendo nessa imagem? 6, correto? 6 Silencers. Ao longo do filme inteiro não são só 6 que aparecem. Tanto que existem carros que repetem. Por exemplo, nesse reino repetiram 2 Iridiums. Tanto que você tá vendo a moto, aí do lado da moto tem um outro Iridium. Só que eram 2. Um é o que é o tal pai do Vert, ficou só essa moto no final, resumindo tudo. O outro é esse Iridium do lado. Ou seja, não é o único que pilota o Iridium. Mas o Iridium que teve foco nesse filme foi qual? O do pai do Vert. Tanto que você praticamente só vê esse Iridium passando, tipo, como um figurante do filme, e no final aí aparecendo, basicamente um figurante. Mas desses todos, quais são os carros que você viu que sempre tem foco? Lá atrás, o Cove Light, lá no fundo, lá atrás lá, aquele carro que eu comparei com o carro do Ben de Castilho, o Cove Light. Pra mim, naquele carro ali é o Ben de Castilho. Na frente do Cove Light tá o Excellium. Pra mim, ou é no Excellium ou é nesse carro do lado do pai do Vert, do Sr. Wheeler. É o Dan Dresden. É um dos dois, pra mim é o Dan Dresden. Por mim, na minha opinião, seria o Interact, porque o Interact, que é o que tá do lado do pai do Vert, ele é mais bonito. Porém, ele não tem tanto foco no filme quanto o Excellium. O Excellium tem tido muito mais foco. Aqui do lado do Interact, nós temos esse carrinho pequenininho aí, que eu vou colocar a foto dele agora. O nome dele é Technation. Isso, Technation. Esse Technation, ele é o carro que no 4 é o que busca lá o Anel do Poder. Na minha opinião, não estou afirmando, estou apenas dizendo. Poderia ser esse o carro que o Alec Wood pilotaria aí, entendeu? É o carro que ele deve pilotar. Mas por que eu não estou dizendo que não é? Por que a minha opinião não é que é ele? Porque se você for ver o carro do Alec Wood, o Switchback, é uma caminhonete. Eu vou colocar agora a foto dela, porque eu quero que você perceba o que? O carro dele é uma caminhonete. Então, tipo, tanto o Dan Dresden como o Ben de Castilho, eles dirigem o que? Carros que são parecidos. Por isso que daí a minha ideia deles serem já silencers surgiu disso, de carros parecidos, mas o Switchback não é parecido com nenhum carro silencer, entendeu? Não é, tipo, eu posso colocar imagem assim, qualquer imagem que der de todos os carros silencers, não tem um que se pareça com uma caminhonete, não tem. Por isso que eu não posso te afirmar que o Alec Wood pode ter se salvado, pode ter escapado aí do gongo, né? E também eu sempre achei ele muito nojento, meu Zé Ruela mesmo. Então nunca tive muita esperança. Mas como ele tá na história, ele é um grande amigo do Vert, então, pô, sacanagem não ter o cara, né? Mas enfim, estão vendo essa imagem, todos os carros aí. Mesmo todos esses carros, não existe um que se pareça com uma caminhonete. Porém, necessariamente ele tem que dirigir uma caminhonete, gente? É claro que não. Então ele poderia muito bem dirigir um outro carro, como por exemplo esse Technation aí, que é o carro que libera lá o Anel do Poder e tal. Agora eu quero entrar na parte dos vídeos, que eu vou colocar vídeos e eu quero que você foque nesses vídeos. Mais uma vez eu vou repetir as imagens com os carros que provavelmente seriam esses pilotos, né? Que seria o Dan Dresden, o Ben de Castilho e o pai do Vert. O pai do Vert eu afirmo que é, sem dúvida. Mas o Ben de Castilho e o Dan Dresden, os carros que eu disse que eles são... Você tá vendo na imagem aí o Coverlight como Basilisk, né, o do Ben de Castilho, e o Interact, e embaixo o Excellium sendo o Side Draft do Dan Dresden. Eu vou colocar agora uns vídeos, e eu vou falar um pouco e vou colocar o vídeo, que é o primeiro vídeo que, na minha opinião, é um foco para 2 carros, que seriam o pai do Vert e o Ben de Castilho, e eu vou falar um pouco de o porquê que eu seria, provas que seriam isso. Beleza, aí vai, gente. A cena
Velocidade do Silêncio, a última cena do filme, que é quando revelam o Silencer pela primeira vez. Beleza, vocês viram aí esse vídeo? Os dois Silencers que terminam o Reino da Metrópole, né? O finalzinho. Esse Reino da Metrópole, eu acho interessante essa cena, porque você vê que é o carro do Kurt e o carro do... e o Cover lá, e o drone, o Racing Drone ali. Aí o Iridium tá como sendo o carro do Kurt, né? E o Cover Light aí como o carro do drone, continuando. Eu vou mandar logo a dieta de novo. Pra mim o Iridium é o pai do Vert e o Cover Light aí é o Ben de Castilho. Aí fica uma interrogação, mas tipo, em alguns reinos, repetem-se carros. Repetem-se. Isso é óbvio, todo reino que tem uma equipe, Silencer repete. Isso é verdade, beleza. Porém, os carros Silencer, quando repete, dentre os que repete, existe, vamos dizer lá, repetiu dois. Dos dois, sempre tem um que tem um foco a mais. Sempre. Outra coisa, se você assistir de novo o Hot Wheels Accelerators, o Velocidade do Silêncio 2.0, eu acho interessante, eu tava vendo agorinha, se você assistir, você vai ver que no Reino da Metrópole, os únicos Silencers que entraram são esses dois na foto agora. Esse Iridium, pra mim, o pai do Vert, e o Ben de Castilho. É interessante, achei interessante isso, porque são só eles dois. Só eles dois que entraram. Tanto que no início, lá quando eles estão saindo da autopista, aparecem os dois com naqueles carrinhos lá passando e tal. Agora, galera, eu vou começar a colocar uns vídeos, cenas do Coverlight, cenas que existem com foco no Coverlight, que pra mim é o Ben de Castilho. Por que eu acho que é o Ben de Castilho? Eu vou mandar o vídeo, eu vou falar pra vocês entenderem o porquê, e vou mostrar provas e algumas situações, vocês vão ficar assim até espasmo, vão ter espasmo aí, né? Vamos lá. Primeiro vídeo é justamente o primeiro vídeo é esse, né? Já passei. É quando eles terminam, só que acho interessante que o que? Se você assistir Hot Wheels, você vai ver que o que? O Ben de Castilho e o Taro sempre foram muito rival. E o Ben de Castilho e o Kurt também. E é baseado nisso que eu vou colocar isso aqui. Agora eu vou colocar mais um vídeo aqui com foco no Coverlight. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Vocês viram a cena, não? O Coverlight aí, no caso, na minha opinião, o Ben de Castilho, ele pega e ele derruba o Taro. É interessante, assista depois o Corrida Mundial. Você que não viu, assiste no canal de Shirako Takamoto, é interessante. Você vai ver que o Ben de Castilho e o Taro são rivais. E tipo, a gente, quando a gente não conhece tipo, a gente não... Eu, na minha opinião, fala de mim, não a gente, fala de mim. Quando eu não sabia que esse não era o Ben de Castilho, pra mim, tipo, o Silencer foi e bateu o Taro pra ganhar a corrida. Agora, com o entendimento e as evidências que esse é o Ben de Castilho, cara, você já imaginou um paradoxo? O Ben de Castilho naquele carro, passando o Taro ficando doido porque eles não conheciam os Silencers, ele pensou que era Karma. E é o Ben de Castilho, tipo, o Ben de Castilho sumiu, mas de repente ele reaparece, tipo, o reencontro, a rivalidade. E uma das provas que pra mim é o Ben de Castilho é porque justamente esse carro que passa o Taro. E é interessante porque eu vou mostrar mais adiante como que as coisas se conectam e são umas coisinhas que a gente não percebe. Aqui, quem foi que se ferrou? Foi o Taro. Mas eu vou mostrar pra vocês as cenas seguintes e vocês vão ver como é que as coisas são loucas. Você se lembra que o Kurt e o Ben de Castilho sempre foram muito rivais, sempre foi muito acirrada a competição entre eles?
Essa próxima cena que eu vou mostrar agora, que é quando o Kurt ele vai vencer o reino, é como se tipo o Ben de Castilho no Cove Light estivesse reencontrando o Kurt e eles novamente estivessem competindo para ver quem vai terminar a corrida. E é interessante porque assistam o vídeo e vocês vão ver. Belo carro. Obrigado pela carona. Problema interessante. É interessante porque aqui você viu e de repente chegou aqui nessa situação. Aí tá o Taro de um lado, o Kurt verdadeiro, né, e o Ben de Castilho disfarçado de Kurt do outro lado. Essa cena eu acho assim até engraçada, porque o Ben de Castilho ele sempre foi muito rival do Kurt e muito rival do Taro. Mas você praticamente nunca viu o Taro e o Kurt sendo rival. Você nunca viu eles indo contra. Você só realmente vê eles indo lutando contra aqui. Mas qual a conexão dos dois aqui? Aquele Silencer, aquele Ben de Castilho da vida. E é interessante porque, como eu falei, lá atrás, no Reino do Gelo, o Ben de Castilho, ele passou o Taro. Aqui é o contrário, aqui é o Taro que quer passar o Ben de Castilho. Tá vendo como as coisas... Isso são mensagens subliminares dentro do filme que a gente não percebe. Pra você talvez isso não tenha fazendo sentido, mas pra mim fez muito sentido. Porque a rivalidade é rivalidade. Continuando aí com o vídeo. Conseguiu! Conseguiu a Celestarger? E aí, Taro? Como sabia qual de nós era o Silencer? E quem é que disse que eu sabia? Interessante, né? O Taro ele diz, e quem é que disse que eu sabia em relação ao Silencer? Será? Tô apenas dizendo que será. Será que o Taro não viu alguma semelhança que lembrou ele bem de Castilho? Não sei. Não sei. É só uma suposição. Aqui eu mostrei essa foto desse quadro, que é quando o pai do Vert, aos 32 minutos do ponto de ruptura, ele fala com o Vert, né? Ele faz aquela grande referência ao que teria acontecido com a mãe do Vert, né? Que ele fala escolher entre duas coisas importantes e tal. No momento que ele coloca o quadro na mala, o quadro dentro da mala, repare que bem do lado da foto tem tipo um negocinho roxo ali. Bem na ponta, assim, quase na ponta. Vou passar a próxima imagem agora, eu coloquei, ó. Chave de um carro Silencer é uma chave. Tem um contorno, tem um corpo de uma chave, né? Cinza. E tem um corpo roxo. Aí eu coloquei ele, chave de um carro Silencer. É estranho, o carro do pai do Vert é verde. Assista, depois você vai ver, o carro dele é verde. E tipo, nosso mundo, pra fazer uma comparação, por exemplo, quantas chaves de carro roxo você já viu? Sendo que geralmente é preta. Somente no Brasil. Aí eu coloquei a próxima foto agora. Aí você tá vendo aí a chave. Ah, mas eu não consegui ver ainda. Aí eu fui no Paint e fiz um corpo. Apenas passei por cima a cor. Aí tá o corpo cinza aí que eu passei mais forte, o roxo. Eu vou colocar novamente agora a imagem normal, ó, o corpo dela ali meio escuro e em cima assim.
Como a gente sabe que ele é um Silencer, não é preciso ser muito esperto para descobrir isso, né? Enfim. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer referências a provas do... Enfim, eu ia fazer um negócio aqui, mas eu decidi não fazer ainda, continuar na Bem de Castilho. Você viu que no Reino do Gelo, ali o Cove Light, aquele Silencer, passou o Taro, depois ele foi... E aqui quase que ele passava o Kurt. Mas não passou porque chegou o Taro e tal. É interessante porque, vamos dizer que o Ben de Castilho, o Ben de Castilho no Corrida Mundial, ele era rival do Taro e do Kurt. Aqui porque seria diferente. Mas como ele não tá, deram cenas especiais pra ele, porque ele é um principal. Na verdade, se a gente for colocar, o Ben de Castilho, eu não diria ser mais importante, mas eu diria ele seria mais principal que o pai do Vert. É claro que a gente descobriu na história, estudando, ver que o pai do Vert é muito mais importante que ele. Mas nesse filme, se ele não fosse um Silencer, se fosse um normal, o cara seria tipo um Nolo da vida, seria um dos principais, entendeu? E ele com certeza teria muita rixa entre ele, o Kurt, entre ele e o Taro. E pra ocupar isso, colocar essas cenas que, se tivesse um próximo filme com os Silencers, ia ser mito. A gente ia pirar assistindo nessa cena. Eu quero pôr agora uma última cena aqui, que se houver outras eu não percebi, mas analisando eu vi que é uma das últimas cenas com foco nos Silencers, que é no corrida final, mano. Lá quando o Racing Drone tá lá na frente, aí 2 Silencers aparecem. Eu achei interessante destacar essa cena, eu já vou colocar ela, que um dos Silencers é o que, na minha teoria aqui, é o Ben de Castilho, e o outro é o que dirige o Intercity. Eu queria pedir perdão, aí eu andei falando Amtrak, né, aquele carro, não é Amtrak, é Intercity, C-I-T-E, então a pronúncia é C-I-T-E, né? Achei interessante destacar isso, porque você observa que os carros que venceram, que praticamente correram e venceram o reino, né, foram só esses dois. Tanto que você não vê o carro que o pai do Vert está habituado a dirigir. Ah, mas a roupa que o pai do Vert usa é a mesma que o piloto aí do Cove Light está usando. Sim, mas você sempre vê os dois usando a mesma roupa. Tá entendendo? Não quer dizer que quer dizer, isso não é o pai do Vert. Não sei como, por quê, mas o pai do Vert estava se preparando para ir para onde? Para ir para o Celedrome, certo? Por que eu tô afirmando isso? Porque o que a gente vê? A gente vê o pai do Vert e outros 2 Silencers no Celedrome, correto? Cara, é incrível como as coisas estão se conectando. Só que assim, eu tenho fortalecido aqui, vendo algumas cenas assim mais importantes ainda. Eu tenho fortalecido mais que o Dan Dresden, ele seria na verdade o que dirige o Intercity. Eu até falei, peço perdão que eu falei antes no vídeo aqui, o Excellium tem mais foco, né? Não, é o Intercity que realmente tem mais foco. É interessante isso, porque eu quero, tipo assim, eu quero que você entenda o paradoxo que tá havendo, cara. Entendeu? Tipo, enquanto os Racing Drones estão quase aí pegando essa e tal, tá o pai do Vert, tá o Ben de Castilho e tá o Dan Dresden na base do Celedrome, ajudando eles. Por que ele tá ajudando eles? Porque tá o futuro do mundo. E acho interessante que quando o Gig fala para todos abandonarem e ir embora, só são 3, e justamente são esses 3 que eu passei praticamente o vídeo inteiro te enchendo o saco, e quase 1 hora de vídeo te enchendo o saco, que são 3 grandes principais pilotos que são na verdade agora Silencers. E você tá aí, não é. E aqui eu tô te mostrando que o que? Que são 3 principais carros que estão sempre em foco. Só que mais que o Excellium, eu peço perdão aqui corrigindo, é o Intercity. O Intercity ele tem muito foco. É como se, por exemplo, o Dan Dresden e o Ben de Castilho agora fossem novos melhores amigos, tá entendendo? Tipo, não melhores, mas novo amigo.
E tem até a cena aqui de quando o Vert tá correndo e o pai do Vert, né, no carro dele, e o Intercílio de Andrade, eles vão e ajudam o Vert a derrubar os droids aqui, entendeu? Você tá vendo aí essa cena? Você viu aí? Bem rápida. E achei interessante colocar essa cena em destaque, essas pequenas cenas que eu chamo de microcenas. Cara, eu vou te falar, essas microcenas mata a gente, bicho. Mata a gente ou dá umas ideias muito loucas, tá ligado? Aí... eu quero, antes de fechar aqui o vídeo colocando as provas finais, eu quero colocar um vídeo antes. Isso, eu quero colocar esse vídeo. Esse vídeo é quando o Vert tá correndo e tal, e um Exelion vem para ele, certo? Eu poderia dizer que esse Exelion, na minha opinião, seria o Dendragon, certo? Como eu tava defendendo, porque parece o carro dele. Talvez seja, mas também talvez não seja, eu não sei. O Exelion, como nessa cena que vocês estão vendo, ele tem um foco. Só que não tanto quanto o foco tipo, de quase principal assim, de revelação que o Intercity tem. Eu acho fantástico, não sei se você assistindo esse meu vídeo já sacou, porque se você não sacou, então você não tá assistindo direito o vídeo. Você vai ver o que? Existe foco, por quê? Por que eu tô falando essa palavra quase 1 milhão de vezes durante o vídeo, foco? Porque eu preciso que você entenda que é tudo um paradoxo, cara. Entendeu? Eu vou colocar agora a cena final do filme aí e tal, que é quando o Vert tá lá na base e tal. Spark, acione o RP! Sim, estou com vocês. Cara, eu acho interessante essa cena, entendeu? Por quê? Porque primeiro eu quero que você repare nesse vídeo. Repare só. Você vai ver que vai ter os operários da Starlight, eles vão estar manuseando 4 anéis do poder. Eu vou colocar a foto agora. E essa cena deles com 4 anéis, achei importante destacar porque são 3 anéis, mas tem 4. Assista de novo o filme e o que você vai ver? O Vert do Aceleron, ele recebe 1 anel do poder. Quando esses caras aí que pra mim não são seres humanos, é que o bicho ele tipo surge do chão quando o Vert chega. Assim que o Vert chega, um desses caras aí estão olhando aí o anel, eles puxam o Vert com muita força, o que mostra que pra mim não é um ser humano, tipo, praticamente arranca o Vert. E depois ele puxa um anel, só que ele puxa 1 anel. Aqui nós temos 4. Mas como assim é só 1? Será que os Silencers já tinham esses anéis? Não sei. Eu sei que nós vemos o Vert recebeu 1 e nós vemos o Silencer tirar 1. Ok? Você concorda com a matemática? Não sei se tipo esse anel que ele recebeu se multiplicaria em outros 3. Não sei. Porque nós estamos habituados a ver um anel do poder com 3 lados, mas não com 4. E outra coisa, o anel do poder que a gente no World Race a gente viu, ele é dourado. O anel do poder que a gente vê o Silencer pegando de volta lá, ele é dourado. Aqui nós temos esses anéis do poder até o Vert recebe, que são dessa cor meio cinza aí, né? Que é a mesma cor que... Não sei se você já percebeu, o portal quando acaba o reino de corrida, ele tem uma coisa que envolve ele, aquele círculo. É da mesma cor, até os símbolos, né, etc. Então, tipo, será que o Silencer já tinha? Observe só essa imagem, o que você vê? Você vê que tem um Silencer com 1 na mão, mas outros 3 já posicionados. Será que aqueles 3 não estavam prontos, estavam trazendo, eles iam colocar? Não sei, cara. Eu não sei. Eu sempre gosto de observar
essa imagem, essa base dos Silencers, pouquinho a pouquinho, sabe? É uma coisa que me intriga muito isso. E te intriga com certeza se você conhece a história. Aí eles estão vendo tal, aí o Vurt vai saindo, querendo sair de fininho, né? Aí aparecem os, o que estão fazendo tal. E de repente aparecem 3 Silencers. Cara, presta atenção. São 3 Silencers. Dentre os 3, o meu pai do Vurt e outros 2 não são. Seguindo a matemática, você lembra que um Silencer foi buscar o Anel do Poder na base dos Racing Drones, certo? Aí nós temos esses 2 Silencers com o pai do Vurt, que é os 2 saindo da base. Seguindo aquela minha lógica dos carros, quem dirige o Cove Light? Ben de Castilho. Quem dirige o Entra City? O Dan Dresden. Beleza. Tanto que você vê que até o spoiler do carro do Dan Dresden, aquele que lá no fundo sai um pouco... Ele sai assim do carro. O Entra City tem esse mesmo spoiler, só que dividido em 2. Enfim, continuando. Seguindo a minha lógica, quem seria aí? Seria o pai do Vurt. Com aquela máscara que é tipo um óculos, seria o Dan Dresden. Com a roupa que é parecida com a do pai do Vurt, é o Ben de Castilho. E o Alec Wood, se ele estiver vivo, é o que foi buscar o Anel do Poder. Talvez ele não tivesse voltado, por isso ele não apareceu. Ou talvez já tivesse e não apareceu. Tanto que a equipe do Silencer são o quê? São 6. Só tem 3 aqui, aquele que aparece. Os outros a gente não tem especificado quem é. Talvez sejam outros pilotos muito importantes que simplesmente sumiram. Você entende o que estou dizendo? Ok. Essa é uma teoria minha, é uma ideia minha. Eu vim fazendo aí, o vídeo é quase 1 hora, eu peço perdão. Eu vou encerrar agora para não ficar muito longo. Cara, obrigado por você ter visto aí. House Sharp, Silencer 09, são 2 caras aí, ó. Tô de parabéns vocês, Shirako Takamoto também. Valeu aí, galera. Esse é o primeiro dos vídeos. Eu sempre assisto o vídeo de vocês. Beleza, galera? Valeu.